Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro, para darmos continuidade à nossa matéria, então, de legislação penal especial, Lei 13.964, pacote anticrime. Estamos falando do acordo de não persecução penal. Agora, situações de descumprimento das condições impostas. O parágrafo 11 ele é muito claro sobre uma questão interessante, que é a seguinte: vamos imaginar que o crime tem a pena mínima inferior a 4 anos. E vamos imaginar mais, que esse crime tem a pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Ou seja, foi feita a persecução, mas ele nunca recebeu uma proposta de suspensão condicional do processo e poderia receber. Só que só o fato de descumprir o acordo de não persecução penal, isso por si só já permite ao MP deduzir que ele não preenche os requisitos merecedores também da suspensão condicional do processo. É o que está aqui, ó. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Perceberam? Se deram conta disso? Se ligaram nessa questão? Ou seja, excelência, embora a pena mínima seja de 1 ano, eu não vislumbro aqui ser útil para a sociedade que o processo fique suspenso pela Lei 9.099, haja vista o agente não ter cumprido o acordo de não persecução penal. É um argumento dele que pode ser plenamente aceita. E chegando quase ao finalzinho do nosso acordo de não persecução penal, parágrafo 12 diz que a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo, ou seja, os 5 anos aqueles, né? Apenas para os 5 anos que ele não pode mais sofrer nenhum outro caso do gênero. Certo? Agora, cumpriu tudo. Cumpriu todas as condições estabelecidas, tudo resolvido. Acabou. É o que diz o parágrafo 13. Cumprido, olha, integralmente. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente, vejam, não é poderá decretar, é mais uma vez uma norma impositiva, decretará a extinção de punibilidade. Ou seja, o sujeito não poderá mais ser punido por aquele fato criminoso. Certo? Ele não poderá mais ser punido por aquele crime. Está aqui. E por fim, nós temos um parágrafo 14. Esse parágrafo 14, eu quero que vocês prestem muita atenção. Que eu vou explicar ele tem uma relação íntima com uma questão envolvendo o inquérito também. Ele diz assim, ó. Eu vou sentar para fazer a leitura com vocês. No caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 deste Código. Ou seja,
o investigado, ele entende ser merecedor do acordo de persecução penal. Mas o Ministério Público, por algum motivo, entende que não é o caso. Que não é o caso de um acordo de não persecução penal. O que pode fazer, então, o investigado, né, aqui, ele pode requerer que esses autos sejam enviados a quem? Ao Procurador-Geral. E o Procurador-Geral, então, vai decidir, vai dar o voto de Minerva. Se o Procurador-Geral concordar com o MP, não vai haver acordo de não persecução penal. Não haverá. Não terá. Todavia, se o Procurador-Geral concordar com o investigado, aí, meus amigos, das duas, uma. Ou o próprio Procurador-Geral vai fazer a proposta do acordo de não persecução, ou ele vai nomear outro membro do Ministério Público para fazer essa proposta. Então vejam que nesse caso a batata quente fica com o Procurador-Geral Superior do MP. Certo? Muito cuidado então em relação a isso também. Seguimos. Entramos agora no artigo 122. Esses artigos que estão aqui, 122, 124A, 133, esses artigos eles dizem respeito a incidentes de restituições de coisas apreendidas. Não há uma grande importância para a nossa prova, então eu também não quero perder muito tempo com eles, certo? O 122 diz que as coisas apreendidas serão alienadas, certo? Ou seja, é feita uma alienação por parte do Estado, não há o que discutir, certo? O 124A fala de elementos que não são necessariamente dinheiro, perdimento de obras de arte ou outros bens, e não houver vítima, a destinação pode se dar a bens a museus públicos. Não é relevante para a nossa prova, certo? O 133, interessante que ele fala de transitado em julgado a sentença condenatória. Transitado em julgado quer dizer o quê? Que não cabe mais recurso algum, né? Não é mais cabível nenhum recurso. O juiz de ofício, ou seja, pela sua própria iniciativa, de ofício ou a requerimento do interessado do MP, determinará a avaliação e venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Os parágrafos são irrelevantes. Mesma coisa o 133. O 133 com os seus parágrafos, certo? O 133 com os seus parágrafos, ele fala das medidas assecuratórias, que é um tema que no processo penal de vocês não cai, então provavelmente não vai vir na prova também, certo? Que fala sobre o arresto, sequestro e hipoteca legal. Então tem coisas do pacote anticrime que a gente não precisa realmente nos ater. Só que agora a gente entra no capítulo 2. E realmente o capítulo 2 tem muita coisa interessante aqui que nós precisamos levar em consideração. Tá? Ele tem um título: do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Bom, o que é o exame de corpo de delito? Exame de corpo de delito, meus amigos, é um exame realizado
por pelo menos um perito oficial ou 2 não oficiais nos vestígios deixados por um crime. É o que diz o artigo 158 do CPP, certo? Nos crimes em que a infração penal deixe vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Isso é o exame de corpo de delito. Ok? Só que, na verdade, o 158 já fala do exame de corpo de delito. O 158A traz uma novidade. O 158A fala de algo que surgiu no pacote anticrime, que é a cadeia de custódia. Muita gente já me perguntou o que seria essa cadeia de custódia. Se seria uma cadeia pública para pessoas custodiadas. Nada disso. Cadeia de custódia está relacionado a provas. Está relacionado, meus amigos, a elementos probatórios. Certo? A relação é essa. Está relacionado a provas, a elementos probatórios. E aí vem o 158A explicando para nós o que seria então a cadeia de custódia. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu recolhimento até o descarte. Então, pessoal, vejam como essa cadeia de custódia não tem relação com o espaço, mas ela tem relação com um lastro probatório de vestígios cronológicos. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, o que aconteceu por terceiro, e assim documentos vão sendo juntados, certo? Vestígios, locais, vítimas de crimes. E aí a gente começa a estabelecer essa ordem da famosa cadeia de custódia. O parágrafo 1º é claro ao dizer isso. O início da cadeia de custódia dar-se-á com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então, pessoal, uma certeza a gente tem, vocês têm que ter isso no caderno. Para existir cadeia de custódia, tem que existir crime que deixa vestígio. Certo? Isso aí é requisito sine qua non. Isso é requisito primordial. Para termos cadeia de custódia, certo? É requisito indispensável que os crimes que ocorram, certo? Deixem vestígios. E com a preservação do local do crime ou com os procedimentos policiais ou periciais, nós temos o início dessa cadeia. Nós vamos ter o início, então, da cadeia de custódia. Dando sequência. O parágrafo 2º, ele fala de uma atribuição do agente público. Vejam que aqui não está falando necessariamente de funcionário público. O conceito é mais amplo. Está falando de agente público. Certo? Agente público. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, fica responsável por sua preservação.
certo? Ou seja, a cadeia de custódia é uma ordem cronológica organizada de vestígios que são de interesse depois, certo? Para que se possa emitir, por exemplo, um laudo. Aqui está. O parágrafo 3º apenas explica o que é o vestígio, né? Afinal de contas, o que é o vestígio, o crime que deixa vestígio? No homicídio, um vestígio é o cadáver, por exemplo. Num furto por arrombamento é a porta arrombada. Então está aqui, ó, o vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Então daqui a pouco pode ser uma faca também, pode ser uma peça de roupa. Tudo isso são vestígios, pegadas, certo? Agora a gente chega, então, nas etapas da cadeia de custódia. Notícia não muito boa para os senhores. Notícia não muito boa. Prezados, vocês têm que saber para a prova essas etapas de cor. Não tem choro nem vela. Tem que saber de cor as etapas da cadeia de custódia. Artigo 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. A primeira, reconhecimento. O que é o reconhecimento, amigos? Ver se aquilo ali é interessante para a produção da prova. Ver se aquilo é útil. Reconhecer não é só dizer, eu sei o que é aquilo. Não. É saber que aquilo ali possui utilidade ou interesse, como vocês preferirem. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Bom, se não há interesse, morre ali. Acabou. Está resolvido. Não tem mais o que discutir. Como diria aqui no Sul, pelamos a coruja. Né? Pelamos a coruja. Todavia, tem o inciso 2, que é o isolamento. Isolamento, amigos, é um ato, por exemplo, que a polícia costuma fazer. É um ato tradicional policial. A preservação das coisas, né? Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, relacionado aos vestígios e local do crime, cercar o local, evitar que as pessoas se aproximem até a chegada dos peritos, exatamente para que não haja nenhuma interferência externa que possa prejudicar as diligências. Certo? Aí vem o terceiro. Bom, o terceiro é a fixação. A fixação, pessoal, nada mais é, certo, do que um relatório. A gente costuma chamar a fixação de um relatório, certo? É uma descrição, ela não é genérica, ela é detalhada do vestígio. É como se fosse uma biópsia do vestígio, conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames podendo ser ilustrada, e aí aqui são exemplos, fotografia é um exemplo, filmagem ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Fala perito no singular, isso quer dizer o quê, pessoal? Que basta um perito oficial. Um perito oficial já é suficiente aqui, certo? Muito cuidado também em relação a isso. Depois da fixação,
descreveu aquilo que isolou, chegou o momento da recolhida, que aqui nós temos como coleta. Recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e naturezas. Então vejam, reconheceu como importante, isolou, descreveu, né? Não é isso? Fixou, coletou. Depois de coletar, vai o que? Guardar. Esse guardar é aquilo que nós vamos chamar aqui de acondicionamento. Acondicionamento, tá aqui. Ou seja, cada vestígio é embalado de forma individual. Vocês já viram nos filmes, né? Vão naqueles saquinhos transparentes, né? De acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e acondicionamento. É os saquinhos com as etiquetas, apenas isso, certo? Acondicionou, é hora de levar. Levar, fazer o transporte. Transportar. Transportar de um lugar para o outro, certo? As embalagens, provavelmente as mesmas do acondicionamento, por óbvio vai ser veículos. Se é algo que necessita manter numa temperatura, a temperatura tem que ser adequada, são exemplos, de modo a garantir a manutenção dessas características originais. De nada adianta transportar e fazer perecer a prova nessa cadeia de custódia, né? A questão aqui é óbvia. Bom, é transportado para alguém receber. Para alguém receber, que nós vamos ter então aqui o recebimento. E o recebimento não é só isso, ó, toma aqui, valeu. Não, não é isso. Não é um toma aqui, valeu. O recebimento começa com essa expressão aqui. Ato formal. Ato formal. Vejam bem, é uma formalidade que nós temos aqui. Ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado com no mínimo informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada. Polícia judiciária, polícia civil ou polícia federal. Local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Vejam o cuidado que se tem com as provas, para que elas sejam fielmente trazidas para as investigações. Recebido, vai haver o processamento, então. Processamento. Processamento é o exame. Finalmente chegou a hora do exame pericial, que o resultado vai acabar sendo um laudo, né? Então diz aqui, exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, para obter o resultado que se quer. E aí o que eu falei para vocês no início? Deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. De tudo, desde que se descobriu, isso é importante, até o laudo, que ali está. Certo? Feito isso, a gente está chegando no finalzinho. É o momento do
armazenamento. Agora chegou o momento de armazenar. Certo? Armazenamento. O que é o armazenamento, amigos? O que é armazenar? Armazenar é guardar. Se eu armazeno alguma coisa, eu estou guardando alguma coisa. Então, armazenamento, procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia. Porque daqui a pouco, meus caros, é preciso confrontar os laudos. E como vai ser confrontado os laudos? Se a gente não armazenou. Então, para a contraperícia tem que ter o armazenamento. Descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo. E por fim, aí sim o descarte. Depois que se verifica que não é mais preciso, que não é mais necessário o armazenamento, porque não vai haver mais uma contraperícia, aí sim, meus amigos, nós vamos ter então um momento de eliminar o que não nos interessa mais. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Acabou. Acabou. Ao todo são 10 etapas, elas são meio lógicas, se aparecer na prova, vocês vão conseguir por intuição perceber, não, isso aqui tem que ser antes, isso aqui tem que ser depois, vocês vão ver isso de uma forma bem tranquila, certo? Então, um grande cuidado em relação a isso também. Temos que dar sequência, agora com o artigo 158C, todavia, isso já não é assunto para esse bloco. Isso já é assunto para o nosso próximo bloco. Vamos agora dar uma relaxada, vamos tomar uma aguinha e daqui a uns minutinhos então estamos de volta. Aguardo vocês, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.